Bom dia, pessoal, tudo bem? Pode, pode ficar aqui. Pessoal, na aula dessa semana eu vou trabalhar com vocês funções inorgânicas, tá? São 4 funções que eu vou trabalhar com vocês, que é ácido, base, sais e óxido, tá bom? Nesse primeiro momento eu vou mostrar para vocês como identificar um ácido e uma base, tá? E aí depois a nomenclatura e sua classificação, e depois daqui 2 semanas, né, na próxima gravação, eu vou continuar com sais e óxidos com vocês, tá bom? Então, começando aqui pelo ácido. No livro de vocês, pessoal, lá vem a definição de ácido e base segundo o conceito de Arrhenius, tá? Segundo o conceito de Arrhenius. Arrhenius, ele propõe o seguinte, eu até coloquei um resumo aqui para vocês, ó. Ácido são substâncias que em solução aquosa, ou seja, dissolvido na água, sofre ionização, liberando como cátion somente o H+. Então, quando você perceber, pessoal, que você tem uma substância que quando ela for dissolvida na água, ela liberar como cátion H+, você tem um ácido, tá? Eu vou mostrar aqui uma reação para vocês verem o que eu estou querendo dizer para vocês. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa reação, eu tenho o HCl, que é o ácido clorídrico, tá bom? Ele, em sistema aquoso, ou seja, dissolvido na água, vai quebrar a ligação entre o H e o Cl, por isso lá, ó, ionização. Quando fala que está ocorrendo uma ionização, é porque você está quebrando a ligação covalente que existe entre os dois elementos, no caso o H e o Cl. Aí quebra a ligação, aí um vai ficar com carga positiva e a outra vai ficar com carga negativa. Lembrando que quem fica positivo é conhecido como cátion e quem fica negativo é conhecido como ânion, tá bom? Então olha só, se você observar o cátion que formou aqui, ó, é um H+, tá? É um H+, então isso identifica que ele é um ácido, tá bom? Para facilitar a vida de vocês também podem olhar a estrutura da fórmula. Se por acaso a substância que você está analisando, ela começar com H, ó, você vai olhar o primeiro símbolo da molécula. Se aparecer H, ó, aqui embaixo também, ó, H, aqui embaixo H, apareceu H no início, é ácido, exceto a água, tá? A água aqui, ó, né, H2O, tem o H no início, mas ela é uma exceção, tá bom? Então, via de regra, apareceu H no início, é ácido, tá bom? Via de regra. Tá, então vamos continuar aqui. Então só reforçando, então quando fala que ocorre uma ionização, é uma quebra de uma ligação covalente que existe entre os dois elementos, aí é uma ionização, tá? Agora vou mostrar para vocês a base segundo o conceito de Arrhenius. São substâncias que sofrem dissociação iônica. Deixa eu só marcar aqui. Que sofre uma dissociação, ó, não é uma ionização. Aí está falando que é uma dissociação iônica, liberando um único tipo de ânion, os íons OH-, conhecido como hidroxila, tá? Então, nesse caso eu não tenho uma ionização, eu tenho uma dissociação iônica. Por quê? Porque aqui já se tem uma ligação iônica aonde o elétron foi transferido para o outro elemento e não tem uma ligação covalente, é só uma ligação de interação de carga. Você já tem uma carga positiva, você já tem uma carga negativa, eles estão interagindo. É como se fossem dois ímãs se atraindo.
Se você observar bem, não tem uma ligação ali entre eles, mas tem uma interação e faz com que eles fiquem grudados um no outro. É o esquema aqui. Então ele só fez separar isso, mas não. Então é uma dissociação iônica. Então no caso aqui, ó, eu tenho hidróxido de sódio dissolvido na água. Hidróxido de sódio é a soda cáustica. Soda cáustica, para quem não conhece. Tá, coloquei na água, o que vai acontecer? Ele vai dissociar, ele só vai separar eles, separar essa interação, formando Na, sistema aquoso, e formando OH- aqui no sistema aquoso. Observe, né, igual no conceito anterior, quem fica positivo é o cátion, quem fica negativo é o ânion, tá? Agora observe o ânion aqui que formou lá, o OH- que o Arrhenium menciona. Tá bom? Então, eu vou pegar mais exemplos ali, ó. Mais exemplos, ó. No caso da base, você vai olhar o final. Se o final aparecer OH, olha só, OH. Então, se no final da molécula aparecer OH, significa, via de regra, né? Existem algumas exceções. Significa que é uma base, tá? Significa então que é uma base. Apareceu OH no final, é uma base. Então vamos lá, resumindo para vocês, se aparecer H no início, é ácido. Então ele não vai ser base. Ou ele é um ou ele é o outro, não pode ser os dois, tá? Então apareceu H no início, é ácido. Ah, no início não tem H. No início não tem H. Então eu olho o final. Se o final tiver OH, aí vai ser uma base, tá bom? Aí vai ser uma base. Professor, não pode ter esse H+, esse H junto com o OH? A substância não pode liberar os dois? Ó, primeiro que a substância não vai fazer isso, mas digamos que venha a ocorrer. Se você pegar o H+ do ácido e colocar em contato com o OH- da base, eles se juntam e vai formar água. E vai formar água. Então eles se neutralizam, Então se você colocar os dois juntos, se neutraliza e vira água. Você não vai ter nem ácido e nem base. Entendeu? Nem ácido e nem base. Teve um tempo atrás aí que saiu na mídia, né, que o pessoal estava usando soda cáustica para prolongar a vida do leite, né, o famoso leite longa-vida, tá? O leite, pessoal, ele naturalmente ele é ácido, né? E nessa acidez, os micro-organismos eles crescem a uma velocidade muito grande e degradam o leite. Então, para prolongar a vida do leite, né, é necessário neutralizar essa acidez do leite. Então, adiciona-se soda cáustica. No meu ver, não tem problema nenhum, tá? Eles sempre fizeram isso, desde que a concentração de soda adicionada seja exata para neutralizar a acidez e se transformar em água e sal. Vai ficar um leite um pouquinho salgado com um pouquinho de água a mais. Não vai ter nem ácido e não vai ter nem base. Entendeu? Desde que ele coloque a concentração exata. O problema é que o pessoal não estava fazendo o cálculo e estava adicionando soda aleatoriamente e estava sobrando soda. Entendeu? Ficava o leite ali só que básico com soda. Aí não, aí é prejudicial à saúde. Mas se fosse um profissional que tivesse calculado exatamente lá a concentração, ele ia colocar o valor exato para neutralizar a acidez, aí iria virar água e sal e não teria problema nenhum, tá? Pessoal, só que aqui tem uma observação, ó, esse é o conceito de arrenda, é o que está no livro de vocês do ensino médio, né? É o que a gente repassa para vocês aí. Mas ele é um pouco limitado. Não sei se vocês perceberam, o solvente que é utilizado aqui é a água. Então, esses conceitos aqui são só válidos para o solvente água. Se você dissolver na água. Mas não existe só a água como solvente. Existem centenas de outros solventes, né? Querosene, gasolina, álcool. Existem outros solventes. Então, para esses outros, esse conceito não seria válido, tá? Porque ele é só válido para o sistema aquoso,
tá? Então, existe um outro conceito que é o que a gente mais utiliza. Não está na grade lá de vocês do ensino médio, né? Mas é interessante vocês saberem para vocês responderem, porque o vestibular ele não quer nem saber disso, e o Enem também não. Então vamos lá, o conceito de Bronsted Lowry. Ele fala o seguinte: como é que é mais fácil para identificar? Ó, ácido é doador de próton e a base é receptora de próton. Chega só um pouquinho para lá, isso, para a gente ler aqui. Então vamos lá, ácido é doador de prótons e a base é receptora de prótons. Quem é esse próton que ele está mencionando aqui, o Bronsted? É o H+. Esse H+ aqui, ó, da acidez aqui, ó, esse H+ da acidez, que o Arrhenius menciona. Se você tem uma substância que libera esse carinha, está liberando ele é o próton. Está liberando ele é ácido. Agora, se você tem alguém que vai ganhar, que vai receber ele, neutralizar ele, essa é a base. Lembre-se que a base libera o H-, né? E esse OH- em contato com o próton, ó, que é o H+, o que acontece com essa reação? Vai neutralizar. Então, se você percebe que tem uma substância que está ganhando, no caso que ela vai ganhar e vai virar água, aí é uma base, tá? Então, esse é um dos conceitos mais utilizados, fica mais fácil. Então, se você usar o solvente álcool, mas lá naquela reação você está percebendo que a substância está liberando próton, que seria esse H+, aquela substância é ácida no solvente álcool. Se você perceber que aquela substância está, na verdade, arrancando próton, arrancando hidrogênio para ele, pegando esse hidrogênio, aí significa que essa substância é base, tá? Nesse solvente. Então, o conceito de Arrhenius é fácil de entender, mas ele é limitado. É só no solvente água, mais nada. Bom, gente, agora eu vou dar uma pausa aqui, vou apagar o quadro e vou passar a nomenclatura do ácido, a nomenclatura da base para vocês, tá bom? Um, dois, três, testando. Pessoal, então, continuando aqui. Agora eu vou falar com vocês sobre a classificação dos ácidos, para depois falar sobre a nomenclatura deles, tá bom? Então, ó, com relação à classificação dos ácidos, com relação ao número de elementos, vamos ter os ácidos classificados como binários, ternários e quaternários. Binário, ternários e quaternários. Igual a classificação já está dizendo, é o número de elementos que compõem esse ácido. Você pode ver aqui, ó, que nos binários tem dois elementos compondo o ácido. Nesse caso aqui do H2S, nós temos o H e o S. O outro aqui, ó, nós temos o H e o Cl. Binário é formado por dois elementos diferentes, tá? Não importa a quantidade de cada um deles, mas tem que ser apenas dois elementos diferentes. Ternário vai ser três elementos. Olha aqui, ó, o H, C e o N, né? Aqui no ácido nítrico, ó, H, N e o O. Ah, mas tem três O. Tá, mas quantos elementos diferentes tem na molécula? Tem três: o H, o C e o O, tá? Então ele é ternário. Quaternário vai ter quatro elementos formando a sua composição, igual tá aqui, ó, tá vendo? H, ferro, C e o N aqui, ó, tá? Então, dependendo da quantidade de elementos que compõem o ácido, eu vou ter a sua classificação em binário, ternário e quaternário. Presença de oxigênio. São duas classificações: ou ele tem oxigênio ou ele não tem oxigênio. Se ele tiver oxigênio, é conhecido como oxiácidos. Se ele não tiver oxigênio, é conhecido como hidrácidos, tá bom? Então, vamos lá. Oxiácido, olha aqui, ó, é H2SO4. Olha o oxigênio aparecendo. Hidrácido, aqui, HCN. Cadê o oxigênio? Não tem. Então, essa é a diferença entre eles. Agora, vamos para o próximo aqui agora.
quanto ao número de hidrogênios ionizáveis. Pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte: às vezes pode ter o hidrogênio na estrutura, mas não quer dizer que todos os hidrogênios vão ionizar formando o próton e dando a acidez ao sistema, tá? Existem algumas exceções. Então, é o número de hidrogênio ionizáveis. Nós vamos ter os monoácidos, diácidos, triácidos e tetraácidos. Os monoácidos é quando aparece só um H, tá vendo? Um hidrogênio na fórmula. O diácido vai aparecer 2, ó, 2H. Triácido vai aparecer 3, ó, H3 aqui, H3. E tetraácidos 4, tá? Então o número de hidrogênio que aparecer ali vai ser então a classificação quanto ao número de hidrogênio ionizáveis. Quanto à força, nós vamos ter como identificar se o ácido é forte, se é semi-forte ou se ele é fraco, tá bom? Como nós temos dois tipos de ácidos, né? Dois tipos de ácido. Nós temos o ácido, o oxiácido. Deixa eu dar um pouquinho aqui. Nós temos os oxiácidos e os hidrácidos. Então existe uma classificação para cada um deles, tá bom? Então, começando pelo oxiácido. Se a gente tem um oxiácido e quer identificar se ele é um ácido forte, fraco ou semi-forte, a gente vai seguir essa regrinha aqui, ó. Número de átomos de oxigênio menos o número de hidrogênio ionizáveis. Ele vai dar um valor que a gente vai chamar de valor M, tá? Dependendo desse valor, eu vou poder classificar a força do ácido. Então tá aqui o M aqui, ó, tabelinha. Se esse M der 3, significa que esse ácido é muito forte, é acima da média, é muito forte mesmo. Tem que tomar muito cuidado com esse ácido, tá? Até mesmo ao abrir o frasco desse ácido, tem que tomar muito cuidado. Tem um exemplo aqui, ó, HCO4, HClO4, HClO4. Se você fizer o cálculo, olha só, é o oxigênio, quantidade de oxigênio menos hidrogênio. Então 4 oxigênio menos 1 hidrogênio dá 3. Deu 3, então ele é um ácido muito forte. Olha aqui. Forte. Hã? Ah, tá. Desculpa. Aqui, ó. Agora ácido forte. 4 menos 2, 2. Se o nosso M deu 2, então ele é classificado como ácido forte. Pessoal, lembrando que isso aqui é para oxiácidos. Tem que aparecer oxigênio na estrutura. O outro aqui, H3PO4. 4 menos 3, 1. Ó, o M1, então o ácido é semiforte. E aqui, HClO. 1 menos 1, 0. Então, ácido fraco, tá bom? Agora, se for um hidrácido, pessoal, o hidrácido a gente tem que ver esse alfa aqui significa grau de ionização. O que seria isso? Você tem a substância, o ácido no caso, por exemplo, HI. Você tem lá 1 litro de HI, mas será que todos os átomos, as moléculas que estão ali foram ionizadas? Ou seja, o H separou do I nesse 1 litro de ácido que nós temos? Não, é uma porcentagem deles que vai ser ionizado, não vai ser todos, tá? Mas se essa porcentagem for maior do que 50%, ou seja, mais da metade da substância que está ali estiver toda ionizada, né? Então ele é um ácido forte, tem que tomar cuidado com ele, tá? É um ácido forte. Mas se esse grau de ionização ficar abaixo, igual a 50% ou abaixo até 10%, até 10% aqui, até 10%, significa que eu tenho um ácido semiforte. Exemplo que eu coloquei aqui, o HF, ácido fluorídrico, ele é semiforte. Eu esqueci de mencionar no anterior, eu coloquei 3 exemplos: ácido iodídrico,
ácido clorídrico e ácido bromídrico, tá? Agora o fraquinho aqui, ó, quando esse grau de ionização ficar menor de 10%. Qualquer um que ficar menor que 10%, que no caso eu coloquei H2S, HCN, vai ser ácido fraco, tá bom? Não que não tem que tomar cuidado, é claro que tem que tomar cuidado, tá? Mas tá aí a classificação, através desse grau de ionização. Pessoal, eu coloquei uns aqui como exemplo, porque esses aqui são os mais utilizados no Enem, no vestibular, para você já ir acostumando, tá bom? Mas geralmente o exercício fala para você o grau de ionização, ou pede para você calcular esse grau de ionização, tá? Que não é difícil, é uma porcentagem que você vai fazer. É uma porcentagem que você vai fazer. Por exemplo, você tem 100 moléculas, aí o exercício fala que 35 moléculas ionizaram, mas ele não te dá a porcentagem. Mas de 100, 35 ionizou, qual é a porcentagem? 35%. E aí você vai seguir essa regra. 35% está aqui, ó, entre 50 e 10. Então esse ácido aí, ele é semiforte, tá bom? Geralmente o exercício faz desse jeito, não te dá o valor da porcentagem, mas te dá os dados para você calcular e é porcentagem, tá? É coisa fácil de fazer, tá bom? Então agora eu vou dar uma pausa de novo e vou falar sobre a nomenclatura do ácido, tá? Bom, pessoal, finalizando a parte dos ácidos, para a gente começar a falar sobre as bases, eu vou falar com vocês agora então sobre a nomenclatura dos ácidos, tá bom? É uma regra geral que eu coloquei aqui para vocês, para tentar facilitar aí a vida de vocês. Bom, para a gente dar a nomenclatura dos ácidos, a gente sempre vai fazer o seguinte: a gente vai trocar o sufixo do ânion correspondente, tá? A gente vai pegar o ânion, trocar o sufixo dele e vai colocar uma terminação correspondente. Então, se por acaso esse ânion terminar em ato, eu vou colocar ico no lugar. Se o ânion terminar em eto, eu vou colocar hídrico. Se terminar em ito, eu vou colocar oso. Com relação aos ânions, pessoal, existe uma tabela de ânions, né, que está no livro de vocês, que está na internet. Se eu não estou enganado, eu acho que o Enem coloca essa tabela. Não sei te dizer para vocês 100%. Mas tem essa tabela de ânions. Então toda vez que for dar o nome, você tem que consultar essa tabela. E os ânions mais utilizados, você tem que ir memorizando eles. Aqui eu vou colocar os mais utilizados, tá bom? Por exemplo, aqui, eu tenho esse ânion aqui conhecido como nitrato, que é o NO3 com uma carga negativa em cima. NO3 com uma carga negativa. Ele é o ânion nitrato. Aí quando ele juntar com hidrogênio, ó, formando o ácido HNO3, a nomenclatura dele vai ser o seguinte: esse ato aqui, ó, essa terminação ato, você vai tirar, e o que você vai colocar no lugar do ato? Ico. Então é o que a gente vai fazer aqui. Então vai ficar assim, ó, ácido, sempre você vai colocar ácido, e a terminação você troca. Então nesse caso aqui, colocando um acento aqui, é o ácido nítrico, tá? Ácido nítrico, derivado do ânion nitrato. Continuando, agora eu tenho o ânion sulfeto, que é o S com uma carga de 2-. S com uma carga de 2-. Ó, terminou em eto. Então no lugar do eto eu vou colocar hídrico. Então esse é o ácido sulfídrico, tá bom? Tirei o I, tirou o eto, colocou o hídrico. E o último aqui, ó, o SO3 com a carga de 2-, terminou em ito. Aí no ito a gente vai colocar oso. Só que aí quando terminar ali, quando você tiver um ânion derivado de um S com oxigênio,
tem que estar o S e o oxigênio junto, você vai acrescentar isso aqui, ó, o R, para depois colocar o sufixo. Então, esse carinha aqui é o ácido sulfuroso, tá? Então, se tiver o S com O, e aí você for tirar o sufixo do ânion, não se esqueçam de acrescentar o R antes, tá? Igual, por exemplo, ácido sulfúrico, né? O fúrico seria sulfídrico, mas não, acrescento o e o R, então sulfúrico, tá bom? Então tá aí a regrinha geral para dar a nomenclatura para os ácidos. Tem algumas nomenclaturas que dividem hidrácido e oxiácidos, mas através dessa regra aqui você consegue dar a nomenclatura para todo mundo, tá bom? Todo mundo, só usar essa regra aí que vai funcionar. Bom, então continuando aqui, agora eu vou começar a falar sobre as bases. Classificação das bases. Primeiro, com relação ao número de hidroxila, que é o OH menos. Mesma coisa do ácido. Se tiver um OH é mono, mas se tiver dois H é 6 tribase, se tiver 4 tetrabase. Não tem mais do que isso, só vai até 4, tá bom? Segunda classificação, quanto à solubilidade, temos as bases solúveis, pouco solúveis e insolúveis. Solúveis, o hidróxido de amônio, conhecido como sal amoníaco, né, que as mulheres usam para descolorir, ele é solúvel. Além dele, o grupo 1. Pessoal, quando eu falo grupo 1 aqui, é a família 1A. Todos os elementos da família 1A que se ligar com a hidroxila, vai formar uma base solúvel. Ela dissolve facilmente na água, tá? Eu coloquei um exemplo aqui, ó, o NaOH, que é a soda cáustica. Pega a soda cáustica, adiciona água, coloca a soda cáustica na água, em forma de escama, né? Que ela vai ser dissolvida. Ela vai ser totalmente dissolvida pela água, tá? Pouco solúveis, o grupo 2. Então, todos os elementos lá do grupo 2, da família 2A, se formar uma base, vai formar uma base pouco solúvel. Eu coloquei um exemplo aqui, ó, o hidróxido de cálcio. O cálcio é da família 2A. Esse aqui é a cal virgem, né? Você coloca na água, ela vai, né, dissolver, mas você vê que não dissolve tudo, tá? É pouco solúvel, dissolve ele um pouquinho ali, mas não vai dissolver tudo. E o restante, pessoal, todas as outras bases que formar é insolúvel na água. O restante, eu coloquei aqui, por exemplo, o hidróxido de ferro, tá? O ferro é da família dos elementos de transição, não é nem da família A. E ele é pouco solúvel, quer dizer, pouco solúvel não, é insolúvel na água, tá bom? E agora, quanto à força, tá? Temos a base forte e fraca. Com relação às bases, pessoal, a gente não tem aquele negócio de base igual o ácido, né? Tem o ácido semi-forte. Aqui não tem a base semi-forte, tá bom? Ou ela vai dissociar completamente, ou ela não vai dissociar completamente. Ou ela é forte, ou ela é fraca. Pronto, e acabou. Tá, então as fortes são todas do grupo 1 e grupo 2. Perceba aqui, ó, que são as bases pouco solúveis e solúveis. Então essas aqui, ó, grupo 1 e grupo 2, todas elas são base forte. Se dissolver na água, é corrosivo, é forte, tá bom? Agora as demais, ó, aqui, ó, fracas, as demais, né, são as insolúveis. Se você não consegue dissolver ela na água, né, então como que ela vai ser básica? Então ela vai ser fraca. Com exceção, cuidado com essa exceção aqui, tá? O hidróxido de magnésio é fraco. Ele está aqui no grupo 2. O magnésio é do grupo 2. Ó, o magnésio é do grupo 2. Deveria ser uma base forte, mas não é. Ela é fraca, ela é pouco
quase insolúvel na água, tá bom? Então, fraca. Agora, pessoal, vou dar de novo uma pausa e vou falar sobre a nomenclatura da base e vamos estar encerrando a nossa aula de hoje, tá bom? Bom, gente, agora a nomenclatura das bases, para a gente finalizar a nossa aula da semana, né? Nomenclatura das bases, ó, é bem... Você vai colocar hidróxido, você vai começar com hidróxido, o ácido lá começa com ácido, né? Aqui, hidróxido de mais o nome do cádio. Pronto, acabou. Mais o nome do cádio. Existe a tabela de ânions, que eu já mencionei para vocês, mas também existe a tabela de cádio, tá bom? Geralmente, o nome do cátion é o nome do elemento lá da tabela periódica. Geralmente, tipo 80%. O nome do cátion é o nome do elemento que está lá na tabela periódica. Então, por exemplo, aqui nós temos aqui, ó, o NaOH. O hidróxido é o OH. E esse Na, qual é o nome desse cátion? É o mesmo nome do elemento lá da tabela periódica. Na é sódio, então é o cátion sódio, tá? Então, como vai ficar o nome dele aqui? Simplesmente vai ficar assim, ó, hidróxido, né? Hidróxido. E aí vem o nome do nosso cátion, que é o Na, que é o sódio. Então, hidróxido de sódio. O próximo aqui, ó, KOH. Qual que vai ser o nome dessa base? De novo, vai ser... Peraí. Hidróxido de... Qual é o nome desse cátion? O K é o mesmo nome lá da tabela periódica. Potássio. De... O outro aqui, ó, esse cátion é o cálcio. Então vai ser hidróxido de cálcio. Vou escrever... E nosso, esse Al, o cátion é o cátion alumínio. Então, hidróxido de alumínio. Isso não é, pessoal? Só colocar hidróxido mais o nome do cátion. E geralmente o nome do cátion é o nome do elemento lá da tabela periódica. Tá, só que infelizmente não é tão fácil assim. A nomenclatura dos elementos lá da família A é fácil, mas só que os elementos de transição, geralmente eles têm várias combinações, 2 ou 3 combinações, 3 possibilidades de estruturas, e eles vão ter então nomenclaturas diferentes, tá bom? A regra é a mesma ali do cátion, só que agora você vai acrescentar a carga desse cátion para poder diferenciar um do outro. Exemplo, aqui eu tenho o CuOH, é o cobre, então o nome dele aqui vai ser hidróxido de cobre. Então vou colocar o cobre, pessoal, ele tem a possibilidade de formar essa outra estrutura aqui. E seguindo a regra, vai ficar o mesmo nome. Olha só, hidróxido de cobre. Eu vou escrever aqui também. Pessoal, e aí tá, ó, o mesmo nome. Como que a gente faz então
esses nomes aí, para não confundir, eu vou colocar a carga. A carga, pessoal, está relacionada com o número de OH que está ligado nele. Se ele tem 1, a carga dele é de mais 1. Então eu vou colocar. Se ele tem 2 OH na estrutura, a carga de rádio é mais 2, ou 2 mais, tanto faz, mas é 2. Então eu vou colocar 2. Agora eu consigo diferenciar a nomenclatura deles. Óxido de cobre 1. Pedir para você desenhar para mim, você vai fazer essa fórmula. Óxido de cobre 2 é outro que você vai desenhar, tá bom? Continuando aqui, ó, a mesma coisa do ferro. Esse ferro. Então, o número vai ser, ó, de ferro e hidróxido de ferro. A mesma situação. Hidróxido de ferro, mas a estrutura deles é diferente. O primeiro tem 2 OH e o segundo tem 3 OH. Aí para diferenciar, eu vou colocar a carga do carro. Se aqui tem 2 OH, é 2 mais. Então eu vou colocar o 2. Se aqui tem 3 OH, então é o 3. Tá? É o 3 mais. Vou colocar. Tá bom? Professor, como que eu vou saber o momento que eu vou usar essa carga que você está colocando no final ou não? Quando os elementos de transição. Mas se você não souber, coloca para todo mundo. Isso aqui, ó, sódio 1, cálcio 2, alumínio 3, coloca para todo mundo, não vai estar errado, entendeu? Na dúvida, coloca para todo mundo. Mas seria para os elementos de transição. Ouro. Só estou continuando aqui de novo, ó. Hidróxido de ouro, só que são diferentes. Aqui é 1 OH e aqui é 3 OH. Então vamos diferenciar pela carga. E aqui é ouro 3. Agora, pessoal, é o seguinte, com relação a essa nomenclatura, existe ainda uma outra regrinha que eu vou pegar aqui o celular, só para a gente finalizar. Uma outra regrinha que ela utiliza o sufixo ico e oso na terminação para diferenciar essas nomenclaturas aqui, tá bom? Você vai colocar ico, no caso você vai colocar ico quando tiver maior carga e vai colocar oso quando tiver a menor carga. Eu vou mostrar para vocês aqui, mas geralmente quase não é utilizada essa anotação, tá bom? Ela está sendo tirada de uso e está se utilizando essa que eu estou colocando para vocês. Mas infelizmente alguns vestibulares e às vezes até o Enem ainda coloca ele, tá? Bom, eu vou começar aqui, pessoal, pelo ferro e algumas exceções, que é o cobre e o ouro, mas o restante vai obedecer. E exceto o chumbo também, que não vai obedecer. Então você pode colocar hidróxido de ferro 2
Parei só um minutinho. Ou você pode usar a finalização oso e ico. Oso quem tiver a menor carga e ico para quem tiver a maior carga. Então esse aqui, ó, é o de menor carga. Então em vez de eu ficar só ferro 2, eu vou tirar esse O e esse 2 e vou colocar ferroso, tá? Então em vez de falar hidróxido de ferro 2, eu falo hidróxido ferroso, só isso. Eu vou saber que é o ferro 2. E quem tiver a maior carga, eu vou tirar esse O e essa numeração e vou colocar o ICO no lugar. Então fica hidróxido férrico, colocando um acento aqui, hidróxido férrico, tá bom? Agora, por que eu deixei esses dois de lado aqui? É porque a nomenclatura deles derivam do latim, tá? Derivam do latim. Então o cobre, aqui no caso, vai ser o cobre 1, ele vai ser cuproso, tá bom? É hidróxido cuproso. E o outro aqui, que tem a maior carga, que é o cobre 2, ele é o cúprico. Então, cuproso é o cobre 1 e o cúprico é o cobre 2. Toda vez que aparecer essa nomenclatura, está se relacionando a esse tipo de coisa. E o ouro é a mesma coisa. O ouro do latim vem de aurora, áureo, aurora, de áureo, de dourado. Então, no caso dele aqui, vai ser o de menor, né? É o auroso. Então, hidróxido auroso ou o outro que é carga 3, áurico. Então, hidróxido áurico, tá bom? Então, o cobre, o ouro e o chumbo, que vem de plumbo. Então, por exemplo, se eu tivesse hidróxido de chumbo 2, hidróxido de chumbo 4, então esse chumbo ele vem de plumbo, então seria plumboso e plúmbico, tá? Seria as derivações do nome deles. Bom, com isso então a gente finaliza a nossa aula da semana aí. Vou postar essa aula para vocês na quinta-feira com a lista. E na outra semana, na próxima semana, a gente vai corrigir e vai ter um teste sobre esse conteúdo, tá bom? Obrigadão, pessoal.